Água, a molécula essencial para a vida. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da bioquímica da água. Vamos entender um pouco a respeito da estrutura, função, dos tipos de ligação e algumas importâncias biológicas da molécula de água. Eu sou a professora Karine Emanuele, sou graduada e mestre em bioquímica, fundadora deste canal, que tem por objetivo ajudar você a dominar a bioquímica de verdade, desde as bases, desde o zero, para que você aprenda todos esses conceitos com facilidade e ou pelo menos com menos dificuldade do que você encontra, por exemplo, aí na sua graduação, na sua vida pessoal, profissional, tudo bem? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje falando a respeito da água, da sua estrutura e função. Sem água é impossível haver vida. Ela regula diversos processos metabólicos e viabiliza várias reações que se tornariam muito complexas sem a sua participação. O que isso quer dizer, então? Quando nós falamos assim, nós somos água, nós podemos afirmar isso porque 70% da nossa constituição biológica, aproximadamente, é formada de água. Então, ela regula todos os processos metabólicos, basicamente, que nós temos, seja direto ou seja indiretamente, tem alguma coisa da água envolvida nesses processos, tá? A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando uma geometria como esta daqui apresentada. Tá vendo? Parece um V de cabeça para baixo. Então, o nome dessa geometria é angular, tudo certo? Com uma diferença de eletronegatividade que gera polaridade. Vamos lá entender isso aqui que é fundamental. Pessoal, olha só. Eu vou definir essas duas palavras aqui, ó, eletronegatividade e polaridade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de aproximar de si cargas negativas, que são os elétrons, tá? Cargas negativas são elétrons. Então, a tendência que um átomo tem de trazer para perto dele elétrons, isso que a gente chama de eletronegatividade. Tem átomos que são mais eletronegativos do que outros, tem mais tendência. E como que a gente vê isso? Por exemplo, se você pegar a tabela periódica, olhando assim no sentido da linha, das linhas dela, todos os átomos à direita, à sua direita ali, quando você olhar a tabela periódica de frente, tem mais tendência, ou seja, é mais eletronegativo do que aqueles que estão à esquerda. E se você avaliar, o hidrogênio ele está à esquerda, ele está aqui na primeira coluna da tabela periódica, enquanto que o oxigênio está lá no fim. Então está lá na sexta coluna, certo? Mais ao fim da tabela em si, tudo bem? Então isso gera ao oxigênio maior eletronegatividade. Então, ao colocar hidrogênio e oxigênio juntos, o que vai acontecer aqui? O oxigênio vai atrair mais elétrons para perto dele e o hidrogênio menos. Isso vai gerar uma carga parcial negativa em cima do oxigênio e positiva no hidrogênio. Gerou uma diferença aqui em cargas, ou seja, gerou polos. Então, polaridade. A diferença de eletronegatividade gera polaridade. A água, portanto, é uma molécula polar. A partir disso, ela tende a solubilizar quaisquer outras moléculas polares também, soluções que têm natureza polar também. Percebeu? Agora, aquelas que têm natureza apolar, como é o caso, por exemplo, das gorduras, que tem a diferença de eletronegatividade pequena, qual que é a tendência? O que você vai observar ali? Não vai ter essa polaridade, consequentemente não tem uma solubilidade adequada. Tá? Espero que tenha ficado claro para você aí. Antes de eu seguir, quero pedir a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Mais de 60% das pessoas que me acompanham aqui não são inscritas nesse canal. Então, ao se inscrever, você me ajuda muito a crescer e levar o canal da Bioquímica cada vez mais adiante. A água é polar porque o oxigênio atrai mais os elétrons, tornando-os parcialmente negativos. Os hidrogênios, por sua vez, ficam parcialmente positivos, o que eu acabei de explicar no slide anterior, aqui mais resumidinho, para ficar mais claro para você. Esse padrão permite a formação de ligações de hidrogênio, que são interações essenciais para as propriedades únicas da água. Então, vamos lá. Quando você tem essa diferença de eletronegatividade e ali você tem átomos de hidrogênio envolvidos, isso permite
um tipo de interação entre moléculas chamada de ligação de hidrogênio. Então, o hidrogênio de uma molécula pode se interagir com o oxigênio de outra. Consequentemente, o hidrogênio dessa segunda se interage com o oxigênio da outra e assim sucessivamente. Essa rede de interações, porque hidrogênio mais ou menos positivo, oxigênio mais ou menos negativo, essa rede de interação dá a característica estrutural da água que a gente conhece. Então, por exemplo, a água líquida, você tem uma rede de interações de hidrogênio acontecendo ali, que ao derrubar uma gota d'água, por exemplo, ali num copo, e esse copo estiver virado, a tendência é uma molécula ir puxando a outra, até que toda a água derrame, certo? Então, isso dá propriedades importantes para a água. Uma das suas mais admiráveis propriedades é o alto calor específico. O que isso quer dizer? Isso significa que ela absorve e libera grandes quantidades de energia sem sofrer mudanças bruscas de temperatura. Então, a água consegue absorver muito calor e essa alta absorção não altera a temperatura dela na mesma proporção que ela está absorvendo calor. Olha que interessante isso, certo? Esse processo é vital para regular a temperatura corporal e ambiental. Isso nos ajuda, então, quando a gente está num meio, por exemplo, que está muito quente, alta temperatura, a água do nosso corpo consegue absorver parte desta energia ali na forma de calor, sem permitir que a nossa temperatura corporal suba tanto. Olha como que isso é muito interessante para preservar a saúde das nossas células, das nossas proteínas, ok? Além disso, a água dissolve muitas substâncias devido à sua polaridade, tornando-se o solvente universal e participa de reações como as de hidrólise e de condensação. Então, falei aqui já, como ela é polar, ela tende a solubilizar praticamente tudo que é polar também, ok? Apolar não. Então, gordura é um exemplo de apolar, ela não vai solubilizar, claramente, né? Participa de reações como hidrólise. Hidrólise é uma quebra que acontece dentro de uma molécula, por exemplo, uma quebra de ligação química mediada pela água. Olha que interessante. Então, a água hidrolisa, a água quebra determinadas ligações. E condensação. Condensar agora já é o contrário, unir. A água pode mediar condensações, união de estruturas atômicas formando moléculas, por exemplo. No caso da hidrólise, é bastante interessante. Olha só, a gente está no meio aquoso. Olha como que precisa existir algumas proteções biológicas dentro das nossas células muito importantes para evitar que tudo praticamente se hidrolise. Olha que interessante, nem tudo tem que hidrolisar, nem tudo tem que ser quebrado. E precisa existir, então, uma proteção muito grande, biológica, a fim de, uma regulação também, né, a fim de evitar que essas hidrólises aconteçam fora de proporção, fora da maneira adequada. Tudo certo? Pessoal, dentro do canal da Bioquímica, eu tenho a plataforma Dominando a Bioquímica, que eu trago aulas completíssimas, detalhadas, com reações e tudo mais. Entre na plataforma Dominando a Bioquímica, que é a sua formação completa desde o zero, desde as bases em bioquímica, tudo bem? Se você deseja talvez um resumo mais rápido, eu tenho um acervo de resumos e mapas mentais que também permite com que você estude com um material escrito por mim mesma, com uma linguagem muito mais facilitada do que aquela que você encontra no livro didático e que, se você desejar, pode te dar o suporte para estudar o próprio livro didático. A água é o meio no qual ácidos e bases se ionizam ou dissociam e, portanto, contribui para a manutenção do pH biológico. Então, diversas reações ácido-base se processam no meio aquoso. Isso permite, então, que estes ácidos e essas bases se tornem íons, fiquem na sua forma iônica para a necessidade do momento, para as consequências que existirem. Uma delas é pH. Então, essas reações de ionização de ácidos e bases têm tudo a ver com a regulação do pH biológico, porque ácidos fracos são fundamentais para a manutenção do nosso pH, para que eles sejam sistemas tampões, a fim de esses sistemas tampões ajudarem ou evitarem, melhor dizendo, variações bruscas do pH sanguíneo, tudo bem? A pergunta que eu te faço é: já bebeu água hoje? Então é fundamental que você ingira boas quantidades de água todos os dias, que você não espere ter sede
porque a água é vital para todos os processos biológicos. Aqui eu citei apenas alguns, focando um pouco mais nas características estruturais da água. Então, se você quer dominar a bioquímica, estude comigo lá na plataforma Dominando a Bioquímica. Você encontra mais de 130 videoaulas, exercícios com resoluções, e-books, resumos e mapas mentais, assessoria para tirar suas dúvidas comigo, acesso vitalício e muito mais. Então, é o seu lugar, é o seu momento de estudar, aprender e dominar, por meio de uma formação completa em bioquímica e de maneira aplicada também. Eu começo abordando temas teóricos e chego na aplicação de todos esses temas. Então, vem estudar bioquímica comigo.